Fala, gurizada, tudo beleza? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco de função do primeiro grau. Mas o que seria uma função do primeiro grau? Uma função do primeiro grau é uma função em que o maior expoente da tua variável x é igual a 1. Ou seja, de uma forma genérica, escrever uma função do primeiro grau é dizer que a f de x, a mesma coisa que é o sinônimo de y, não te esquece, é igual a quem? É igual a ax mais b, aonde o a e o b vão ser coeficientes. Raiz ou zero da função. O que vai ser raiz ou zero da função? É tu pegar aquela função e igualar ela a zero. Ou seja, vai ser ax mais b igual a zero. E igualando esse cara a zero, eu vou descobrir o valor do x. E com isso eu descobriria que o valor do x seria a menos b dividido pelo coeficiente a. Lembrando que esse coeficiente a e esse coeficiente b, eles têm nomes, tá? O a, ele é chamado de coeficiente, tá? Coeficiente angular, ou seja, tem a ver com a inclinação dessa tua reta. Quanto maior a inclinação dela, maior vai ser o coeficiente angular. Mas também pode aparecer para vocês, na hora da prova, como uma taxa de variação, tá? Bem comum aparecer esse nome na hora da prova do Enem, beleza? Outro nome que também poderia aparecer, mas não é tão comum, é o nome de chamar esse coeficiente angular de declividade. Não é muito comum. Pode aparecer? Pode, mas não é comum, tá certo? O coeficiente B. O coeficiente B, ele é chamado de coeficiente linear, tá certo? Ele também tem um outro nome que pode aparecer na hora da tua prova. Esse outro nome seria o quê? Uma taxa fixa. Uma taxa fixa. Porque é uma taxa paga no ato, tá? Falando dos gráficos de uma função de primeiro grau. Os gráficos de uma função de primeiro grau sempre vai ser uma reta. Não tem outra possibilidade. O gráfico de uma função de primeiro grau sempre vai ser uma reta. E o coeficiente a, ele é mega importante, porque ele diz o que? Se essa reta ela é crescente, tá? Ou se ela vai ser decrescente, tá? Ela tem a ver com o crescimento ou um decrescimento do teu gráfico. Se o coeficiente angular for um número menor do que zero, essa tua reta ela vai ter que ser decrescente, ou seja, da esquerda para a direita, tu tem que descer uma lomba. Se o coeficiente a for igual a zero, a gente tem o que? Uma reta paralela ao eixo dos x. Importante salientar. Aqui eu não tenho uma função de primeiro grau, eu tenho um caso particular que é uma função constante. E se teu coeficiente a for maior do que zero, a gente tem que essa reta ela vai ter que ser crescente, ou seja, da esquerda para a direita tu teria que subir uma lomba, tá? O coeficiente b, ele é um coeficiente linear, mas ele tem um nome muito importante na hora do teu gráfico. Ele diz aonde corta o eixo dos y, ou seja, o coeficiente b corta y. Nesse caso, se o b for um número menor que zero, ou seja, negativo, a gente diz o quê? Que vai cortar abaixo da origem do plano cartesiano as tuas ordenadas, tá? Ou seja, o eixo dos y, tá? Se o coeficiente b for igual a zero, essa nossa reta ela vai ter que cortar exatamente a origem do nosso plano cartesiano. E se o coeficiente linear for maior do que zero, essa nossa reta vai ter que cortar exatamente acima da origem do nosso plano cartesiano, tá? Não te esquece, o b é sempre onde corta o eixo dos y. Os casos particulares de uma função de primeiro grau tem que ser cuidadosamente cuidado por ti na hora da prova, tá? Tu tem que tomar muito cuidado. O primeiro caso que eu gosto de colocar aqui para vocês é o que a gente chama de função constante. A função constante é da forma f de x igual a b. E bom salientar para ti que a função constante ela não é uma função de primeiro grau, beleza? Função identidade é uma função em que a f de x
vai ser igual a x. Nesse caso, a função identidade significa que para todos os valores do x, o teu y vai ser o mesmo valor, beleza? E também outra coisa importante, numa função identidade, o coeficiente angular tem que ser igual a 1 e o coeficiente linear igual a 0, beleza? Uma função linear é uma função na forma f de x igual a ax, beleza? F de x igual a ax, tá? Aonde esse a vai pertencer ao conjunto dos números reais asterisco, ou seja, qualquer número real diferente de 0, e o coeficiente b vai ter que ser igual a 0. E uma função afim? Uma função afim é uma função na forma f de x igual a ax mais b, aonde o a e o b pertencem ao conjunto dos números reais, porém o a não pode ser igual a 0. Lembrando, função linear e função identidade são casos particulares de uma função afim, que é uma função de primeiro grau, beleza? A função constante, ela é uma função que não é de primeiro grau. Seguindo aqui, vamos falar sobre a lei de formação de uma função, ou seja, para te saber uma função, tu precisa de no mínimo 2 pontos. E para equacionar essa função tendo 2 pontos, eu vou direto para um exemplo. Vamos supor que eu te dei o ponto A, 1 e 2, e o ponto B, menos 2 e 6, e queira saber essa função que ela é. Nesse caso, eu sei que uma função na forma genérica é igual a y igual a ax mais b. Eu quero descobrir quem vai ser essa função que passa pelos pontos A e passa pelo ponto A e passa pelo ponto B. Com isso, vocês concordam comigo que eu posso substituir aqui quando x vale 1, y vale 2? Então, bora lá. A vezes 1 mais b é igual ao y que vale 2. Tá? Isso pegando o primeiro ponto. Agora, pegando o segundo ponto, eu teria o quê? Que quando x vale menos 2, então a vezes menos 2 mais b tem que ser igual a 6. E eu acabei de cair num sistema de equações de duas quartas. Deixando só de uma forma um pouco mais bonita aqui para vocês, né? Deixando da forma como sempre o número na frente da letra. Eu teria aqui na primeira equação a mais b é igual a 2, menos 2 vezes a vai me dar menos 2a, mais b igual a 6. E a minha dica aqui para ti na hora de resolver, subtrai essas duas equações, porque quando tu subtrair essas duas equações, tu vai chegar em quem? Tu vai perceber que a menos menos a vai me dar menos com menos dá mais, então eu chego que a mais 2a vai me resultar em 3a. E b menos mais b, b menos b, vai me dar 0. E 2 mais 6 me corresponde em 8. Então, com isso, eu chego que o coeficiente a, ele vale exatamente 8. Opa, desculpa aqui, errei. Não é 8 não, né? Porque é 2 menos 6. E 2 menos 6 dá menos 4. Então, o a, ele vale exatamente menos 4 terços. Eu acabei de descobrir o coeficiente A. Se eu quero agora descobrir o coeficiente B, o que eu devo fazer? Basta eu escolher uma das duas equações e substituir o A. Vou pegar a primeira, então vou ter nesse caso que o A é menos 4 terços, mais o B vai ser igual a 2. Menos 4 terços. Está subtraindo do lado esquerdo, vai somando. Então eu vou ter que o B é igual a 2 mais 4 terços. 3 vezes 2 vai me corresponder em 6, 6 mais 4 vai me dar 10, então eu tenho 10 terços. Eu acabei de descobrir quanto é que vale o coeficiente A e quanto é que vale o coeficiente B. Com isso, eu posso dizer, então, que a função vai ser dada na forma y igual a A, que é menos 4 terços de x, mais o coeficiente B, que é 10 terços. Beleza? Essa é a minha lei de formação que passa pelos pontos A e pelo ponto B. Tu pode qualquer coisa tirar a prova real substituindo o x, vai ter que te dar o valor do teu y.
Quando tu quiser traçar um gráfico, uma forma bem rápida também que tu pode vir a traçar o gráfico é dar valores. Dá 2 valores, 3 valores, tá mais do que bom, tá? Eu vou dar um valor aqui, ó, só 2 valores, chamando o x de 0. Opa, mas quando o x de 0 for 0, no caso, eu vou calcular então a f de 0. E a f de 0 vai ser 3 vezes 0 menos 4, eu chego que o y vale menos 4. Eu acabo de ter o valor para o y, menos 4. Vou escolher mais um valor, quando o x valer, nesse caso, 1. Se o x for valer 1, eu vou calcular então a f de 1. No lugar do x, está vendo que eu coloquei 1? Então, eu vou ter o quê? 3 vezes 1 menos 4. 3 vezes 1, 3 menos 4 vai me corresponder em menos 1. Eu tenho 2 pontos, porque quando o x vale 1, eu tenho menos 1. Agora, o que basta eu fazer? Basta eu marcar esses 2 pontos no meu gráfico. O x vale 0, o y vai valer menos 4. Então, eu tenho aqui, simplesmente, em que o y vale menos 4. O y valendo menos 4, eu tenho esse ponto. Beleza? Quando o x vale 1, então o x valendo 1, o y vale exatamente menos 1. E agora basta eu ligar, caras, eu tenho um outro ponto. Se eu tenho 2 pontos, eu consigo ligar fazendo uma reta. Se eu ligar esses 2 pontos, eu vou ter uma reta com essa inclinação aqui. Beleza? Tá feita a nossa reta nesse caso. Aí, reta para vocês. Beleza? Tá feito o meu gráfico da minha função de primeiro grau. Só para encerrar aqui, intersecção entre duas retas. Te dei a reta R e te dei a reta S. A reta R na forma y igual a 2x menos 3 e a reta S igual ao y igual a 4x mais 9. E tu quer saber o ponto de intersecção entre essas duas retas. Basta igualar essas duas retas, descobre o valor do x. Nesse caso, eu vou ter então quem? 2x menos 3 é igual a 4x mais 9. Letras para um lado, números para o outro. Aqui tu usa a propriedade da balança. Esse mais 4 vem como menos 4, então eu vou ter 2x menos 4x é igual a quem? O menos 3 vai para lá como mais 3, então eu vou ter 9 mais 3. 2x menos 4x vai me resultar em menos 2x. E 9 mais 3 me resulta em 12. O menos 2 está multiplicando, passa dividindo, e eis que eu tenho que o x vai ser 12 dividido por menos 2. E com isso, o valor do meu x, 12 dividido por menos 2, me corresponde em menos 6. Eu tenho o valor do x. E agora, se eu quero descobrir o valor do y, basta eu pegar esse valor que o x vale menos 6 e substituir em uma das minhas equações. Eu vou substituir esse menos 6 na primeira equação. Então, eu vou ter y é igual a 2 vezes menos 6 menos 3. 2 vezes menos 6 dá menos 12 com menos 3, vai me corresponder em menos 15. E eis que eu ainda tenho aí o meu ponto de intersecção. O ponto de intersecção das retas R, da reta R com a reta S é o ponto em que o x vale menos 6 e o y vale menos 15.